Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos neste momento enviar uma saudação a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento para compartilhar o nosso link nos grupos dos amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra de Deus e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Queremos enviar uma saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos do PROAT, que todos os domingos pela manhã são fiéis telespectadores. Recebam aí do nosso pastor presidente, da irmã Judite, aquele forte abraço. Receba agora, olha esse abraço gostoso. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando você e toda a sua vida nesta manhã. Hoje estaremos estudando uma lição maravilhosa. Os irmãos já foi anunciado, né? Estamos hoje na terceira lição. Estamos nesse trimestre estudando o livro de Ruth e o livro de Esther e estudando um tema relacionado com a soberania de Deus e o cuidado de Deus com as famílias. E hoje o Senhor estará nos ensinando grandes e preciosas lições através desta lição que estaremos estudando hoje. Então vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Ele a sua bênção, para que neste dia esteja proporcionando nosso crescimento espiritual. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos Teus filhos. Continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a equipe da Rede Brasil. Continua abençoando, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os cânticos de nossa harpa cristã. Vamos convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar. Ele irá entoar aí os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã. Se você não tem uma harpa, não tem problema. Estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar em um grande e lindo coral a adorar ao Senhor nesta manhã. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria estarmos reunidos para adorar o seu santo nome. Queremos agradecer ao escalado desta manhã e agradecer ao nosso querido pastor presidente pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos convidar, reforçar o convite para que louvemos ao Senhor com muita alegria com os nossos queridos hinos da harpa cristã. O primeiro deles é o de número 198, Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio,
a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, sonde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso bondoso amigo, como diz o hino de número 200, o bondoso amigo, é o amigo fiel, é o amigo de todas as horas. Glória a Deus. Cante isto. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno paz terás no coração.
verdadeiro amigo. Disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3 do nosso trimestre, que tem como título Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O texto áudio está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos diz que amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a proposta de Noemi. O segundo tópico, a convicção amorosa de Ruth. E o terceiro tópico, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. A leitura bíblica em classe está em Ruth, no capítulo 1, versículos 6 ao 8 e versículos 14 ao 19. Vamos, neste momento, fazer uma leitura participativa, ou seja, você estará aí comigo, em sua casa, participando desta leitura. Estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar. Ruth, capítulo 1, versículo 6 diz: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi?
Glória a Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo a leitura de sua palavra e pedindo uma bênção em favor do seu servo que irá ministrar sua palavra nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar esta lição. Que tu utilize o Senhor como instrumento poderoso, fala aos nossos corações e nos ensina as verdades, ó Deus, que tu queres nos ensinar nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho, e vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação de estarmos nesse domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical para participar de mais um culto, para adorar a Deus na beleza da sua santidade, e Deus irá falar aos nossos corações por intermédio da exposição da sua palavra, que daqui a pouquinho se dará a partir de uma lição da Escola Bíblica Dominical. E meu querido irmão em Cristo Jesus, chegamos também num momento muito importante do nosso culto, que é o momento do ofertório. É o momento onde nós, os crentes em Cristo Jesus, adoramos a Deus também através dos nossos dízimos, das nossas ofertas e também do nosso voto. E é justamente isso que você ouviu. Dizimar, ofertar, pagar o voto é um ato de adoração a Deus. Se é um ato de adoração a Deus, também é um ato voluntário. Se é um ato voluntário, é um ato de amor. Observe, amor, voluntariedade e adoração ao Senhor, e nós podemos acrescentar mais uma palavra, e é um ato também sagrado a Deus, porque os dízimos e as ofertas são santos. Sim, está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia conosco para fundamentar toda essa nossa fala, que está lá no livro de Levítico, um texto bem conhecido, Levítico capítulo número 27, diz assim a palavra de Deus, 27 e o versículo número 32. Vou ler o versículo todo, depois a gente frisa somente um trechinho do versículo. Diz assim: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Deixa eu trazer como destaque essa última sentença do versículo: o dízimo será santo. Só para fundamentar o que nós estamos falando: voluntariedade, amor, adoração, santidade. Então, é um ato sagrado que nós estamos fazendo agora. Então, querido irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor e faça com muita dedicação. Dessa maneira, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está também aqui no Recife, mas não tem aquela disponibilidade de estar sempre num culto, estar sempre numa congregação, mas que quer adorar a Deus também através dos seus dízimos, das suas ofertas. Então vai aparecer aí na tela alguns canais que a igreja vem disponibilizando, são algumas contas que tem alguns bancos que são conhecidos, feito Caixa Econômica, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, e também você está vendo o QR Code, e logo abaixo está lá a chave do Pix, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51, e você deve levar em consideração que todo o depósito, observe bem, deve ser feito em nome da Igreja Evangélica de Deus em Pernambuco. Querido irmão, nesse momento, de posse dessas informações, vamos fazer uma oração? Quero convidá-lo nesse momento para nós orarmos ao Senhor, falar com o Pai Celestial. E fazer uma oração em qual sentido? De agradecimento. Vamos agradecer pelo pão que é chegado em nossas mesas, vamos agradecer pelo trabalho que nós temos, vamos agradecer pela vida, vamos falar com o Senhor da Glória. E você, querido irmão em Cristo Jesus que está desempregado, Deus tem uma palavra para o teu coração. Chega diante de Deus também, orando, clamando, pedindo a Deus. Deus pode abrir uma porta de trabalho para você, pode lhe orientar
ainda hoje, nesse domingo de manhã. Creia, Deus tudo pode fazer em sua vida. Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas e pela vida que Deus nos concede. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar e dizer como tu és bom, como tu és grande, és maravilhoso. Muito obrigado pelo pão que chega sobre as nossas mesas. Te agradecemos pelo emprego que nós temos, pela vida que nós temos. E nesse momento, meu Pai, queremos te pedir pelos teus filhos. Aumenta o pão dos teus filhos. Usa de misericórdia com aqueles que nesse momento estão desempregados, estão clamando, estão pedindo a porta de trabalho. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Deus, tu és o dono de todas as portas de emprego que existem nesse mundo. Usa de misericórdia, orienta, ajuda teus filhos. Abre a porta, Pai, e recebe a nossa adoração. Assim te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, você vai ficando conosco na Rede Brasil de Comunicação. E vamos, nesse momento, adorar a Deus. Vamos adorar com hinos. E o nosso pastor, o pastor Nadjaco Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida justamente o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com um hino. Amados, vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 344, um amigo entre os lírios. Glória a Deus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho, vem já levar-me para o rio que vida produz, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouvi-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem um brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom
graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial, o momento da explanação da lição da escola dominical, e queremos convidar você neste momento a pegar a sua Bíblia, sua revista, aquele seu caderninho de anotações. Estaremos apresentando aqui, fazendo a exposição da lição, e como todos os domingos fazemos, trazemos aqui informações além daquelas que estão na revista da Escola Dominical, promovendo assim um crescimento e fortalecimento de sua vida. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus e mostrar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nós temos uma lição hoje, uma lição importantíssima. Todas são, mas essa lição vai falar de algo muito bom para nós. Tem várias aplicações aqui voltadas. Aplicação voltada para o ambiente familiar, aplicação voltada para o ambiente entre amigos, entre amigos também, até no nosso dia a dia. É a lição de número 3. Vamos estudar essa lição, vai aparecer agora aí na sua tela, lição 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O nosso textuário diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Ruth, capítulo 1, versículo número 16, e a nossa verdade prática diz: amar uns aos outros sem nada exigir, em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamento fortes e duradouro. Vamos comentar o título dessa lição, como nós sempre fazemos aqui no programa. Duas personagens vão se destacar nesse momento aqui, Ruth e Noemi. Sempre lembrando que o livro de Ruth, que foi escrito no período dos juízes, né, tem como protagonista principal justamente alguns personagens. No caso, Ruth, Noemi e Boaz estarão sempre em destaque aqui nessas lições. E hoje nós iremos falar especificamente só sobre Ruth e Noemi. E claro, a história delas está centrada lá no capítulo 1 do livro de Ruth, somente nesse capítulo, em alguns trechos que essa lição está aqui fundamentada. E o aspecto que será trabalhado por essa lição é justamente a palavra amor. O entrelaçamento, ou seja, como as duas estavam entrelaçadas, ligadas justamente pelo amor de nora e sogra. Isso já traz uma lição importantíssima aqui para a gente. Significa que o amor, ele une realmente as pessoas. E o nosso texto áureo mostra que aquele texto de ouro, aquele texto que se destaca, ele diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste de ti. Eu não estou lendo o textuário todo que nós já lemos, mas somente para destacar algumas palavras aqui do textuário, né? Primeiro, a ideia de Ruth dizer assim: eu não vou te deixar, Noemi, eu vou te acompanhar. Veja, nós podemos dividir o capítulo 1 e versículo 16. Só o versículo 16 em dois momentos. O primeiro momento é a atitude de Ruth, chegar e dizer a Noemi assim: eu vou contigo, não adianta, eu vou te acompanhar e vou também voltar para a cidade ou melhor, para a região de Judá. E a segunda parte desse versículo é quando ela expressa realmente a sua fé e a sua convicção em Deus, ao ponto de dizer assim: o teu
povo é o meu povo, o teu Deus, ele é o meu Deus. Então, duas palavras aqui que se destacam muito bem nesse versículo. Que a primeira é a ideia de ir, que é a palavra amor, e depois a fé, que se destaca justamente em Ruth. Fica como exemplos práticos para a vida da gente. E a nossa verdade prática, aquela verdade que nós devemos colocar no nosso dia a dia da vida cristã, depois da conclusão dessa lição. Mostra que a amizade, ou melhor, o amor entre os irmãos tem que ser um amor que não envolva questões de caráter materiais, mas é o amor onde tem valores maiores, que são os valores morais, que são os valores espirituais, que não seja, irmão, uma amizade baseada exclusivamente em bens materiais, em posição. Nós veremos aqui que tanto Ruth quanto Noemi, a amizade das duas não estava baseada em bens materiais, mas sim no valor moral e no valor justamente da fé. Então é isso que nós iremos aprender daqui a pouquinho. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição, vamos ver o contexto, vai aparecer agora na sua tela, você nos acompanhe, e se você tiver sem lição, acompanha na tela, abre a Bíblia, porque o livro texto da Escola Bíblica Dominical é a Palavra de Deus, a lição é simplesmente um suporte. Vamos ver logo o primeiro tópico dessa lição? Vamos fazer o seguinte, me acompanhe nesse momento. Diz assim, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico Deus é rei, meu Deus é rei, havia morrido, e seus filhos Malom, que tem um significado de doença, e Quilion, desfinhante, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúva as moabitas Ruth, a amizade, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o seu nascimento. Vou voltar aqui a tela para a gente e vamos começar a conversar sobre isso aqui. Para falar sobre como esse amor entrelaçaram as duas, o autor da lição propôs a gente dar uma olhada primeiro na crise que aconteceu no meio da família. E essa crise vai ser de fundamental importância para a gente entender aqui a própria lição. Observe bem. Na época da fome, você viu isso na lição de número 2, se abateu uma fome muito grande no território de Israel, em todo o território. Então Elimeleque, o chefe da casa, o líder da casa, ele sai com sua esposa Noemi para os campos de Moabe. E é bom pontuar uma coisa aqui também. Os moabitas, historicamente falando, sempre foram inimigos de Israel. Mas a necessidade fez com que Elimeleque fossem justamente para os campos de Moabe, que não ficavam distantes. O próprio autor da lição traz a informação aqui para a gente, no tópico 2, que dos campos de Moabe para o território de Judá, dava aproximadamente 120 quilômetros. Então não é uma coisa tão longa como a gente possa imaginar, não está se cruzando um continente. Mas, meu querido irmão, quando eles chegaram lá, aparentemente se deram tudo bem, de maneira que passaram praticamente 10 anos, o texto bíblico vai mostrar que eles passaram 10 anos ali. Então, tinha víveres, ou seja, tinha alimentação, estava tudo transcorrendo, vamos dizer, bem até determinado momento. Vale mencionar também aqui que Elimeleque, você viu na lição anterior, que a gente não observa ele orando a Deus, pedindo orientação ao Senhor. De todo Israel, pelo menos ali especificamente de Judá, quem sai por causa da fome é justamente ele, mas não os outros. Ele vai com a família. Então parece ser uma falha na vida de Elimeleque. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai falecer, os seus filhos, que o autor da lição diz assim, Malom, o significado da palavra Malom, que é um dos primeiros filhos de Elimeleque, significa doença ou doentinho, dependendo aí da versão que você vai utilizar, e Quilion, que é o outro filho de Noemi, significa desfiante. Se os nomes,
geralmente expressam as condições dessas pessoas, nos nomes nos textos bíblicos. Então, provavelmente, como diz o autor, ele está usando a probabilidade, que fossem pessoas que não gozassem de uma boa condição de saúde. Mas, mesmo assim, eles casaram e depois, eu acho que o texto não diz se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, não fala sobre isso, mas dá a entender que eles morreram muito jovens. O que é que acontece? Ficou Noemi, uma viúva, em terra estrangeira, numa terra que, diga-se de passagem aqui, somente relembrando, sempre foi inimigo de Israel, e ficou com suas noras, a sua nora Orfa e justamente Ruth. As duas são moabitas, né? E existe uma lei nas Escrituras Sagradas que diz que os filhos de Israel não podem casar justamente com mulheres estrangeiras, mas esses filhos casaram. Agora veja que crise terrível essa família está passando. Morreu o marido, morreram os filhos, Noemi está sozinha, com a idade avançada e em terra alheia. O que fazer diante de uma situação dessa? É justamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui, e vai responder a partir do tópico 1 e o item 2 que vai aparecer agora na sua tela. Observe bem. Tirando força da fraqueza, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Efésios capítulo 6, versículo 13 e Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Volta a tela aqui para a gente, vamos comentar um pouco sobre isso. Você já sabe quais são as condições que essa mulher está enfrentando agora. Então, vamos levantar a seguinte hipótese. Ela tem 2 atitudes para tomar. A primeira atitude era ficar justamente nos campos de Moabe, entrar numa depressão profunda, numa tristeza, numa amargura e ali mesmo falecer. Que não tinha mais o que fazer, porque a idade já estava avançada. Ela voltando para a sua terra, não estava voltando, não era uma mulher mais jovem, como ela mesmo vai dizer. Então, ela era a primeira atitude. A segunda atitude que ela poderia tomar foi que o texto bíblico mostra. Ela levanta-se e ela volta justamente para ajudar. Só que ela vai voltar para ajudar diferente da maneira como saiu. Foram com filhos, está voltando sem marido e voltando sem filho. Foram com víveres, ou melhor, a condição financeira não estava tão ruim quando foi, mas na volta a condição está numa situação terrível. Agora observe, querido, a segunda atitude dela é justamente a partir dessa atitude, em meio à crise, que Deus vai fazer com que a graça de Deus se manifeste. O autor da lição tem uma frase que eu acho magistral. Ele diz: a questão não são as crises que uma família pode enfrentar. Qualquer um está sujeito. Todos nós passamos por crise. Seja a crise familiar, seja a crise financeira, seja uma crise no ambiente de trabalho, do meio da sociedade. As crises são as mais diversas que as pessoas podem enfrentar. E eu posso estar falando para pessoas que nesse momento está enfrentando talvez uma crise terrível, como nunca imaginou enfrentar na sua vida. Mas a questão não é a crise. A questão é como a gente se comporta diante da crise. Muitas vezes os problemas é a maior chance que Deus nos concede da gente ter novos aprendizados. É a maior chance que Deus nos concede da gente simplesmente ser aperfeiçoado e moldado mais ainda pelo Senhor e ser utilizado por Ele. Agora, como se comportar? Faça feito Noemi. Levante-se, procure ajuda, volte para a sua terra natal e resolva. A ideia é, a partir do momento que você se prontifica, se levanta, existe um Deus no céu que vai te ajudar. Então, é a primeira lição que fica daqui, tirando forças da fraqueza. Não é à toa que o tópico 1 e o item 2 é assim, tirando forças da fraqueza.
Mas talvez você esteja perguntando aí do outro lado, dizendo assim, olha, mas nada disso é fácil. Eu disse, mas quem é que está dizendo que é fácil? É difícil, mas lembre que você tem um Deus e o Espírito Santo de Deus está ao teu auxílio para vencer as crises. Mas, meu querido irmão, deixa eu lhe dizer algo que eu sei que é da parte de Deus para o teu coração. Nessa manhã, as crises podem vir, seja lá qual for a forma que ela vem, mas o que importa é que elas também passam. A crise passa, e passa mesmo, principalmente se Deus estiver no controle da situação. Você sabia que muitas vezes a crise são rotas novas que Deus está criando? Quando nós analisamos a história de Noemi, observe bem, Noemi estava nos campos de Moabe. Se tudo tivesse dado bem lá em Moabe, nas regiões de Moabe, você acha que nós teríamos essa história tão bonita e tão bela que nós temos aqui? De jeito nenhum. Imagine se ela tivesse parado e morrido ali, se eu tivesse entrado numa depressão profunda, ter entrado ali naquela situação, na amargura, e dissesse, eu vou morrer aqui mesmo. Nós não teríamos essa história tão bonita aqui. Mas a crise conseguiu e deu uma grande oportunidade para Noemi, deu uma oportunidade para Ruth, ser mesmo moabita, mas entrou na linhagem real, e deu uma grande oportunidade da gente ver como é que Deus conduz a história das pessoas. Então, coloque um olhar diferente nessa manhã sobre as crises, talvez seja uma grande oportunidade que Deus está utilizando para criar uma nova rota e um novo caminho justamente aí para a tua vida. Tem um texto bíblico que eu quero detalhar mais ainda, capítulo 1 e o versículo de número 11. Abra o texto bíblico conosco. Nós estamos ainda no tópico 1 da nossa lição. O texto que eu quero ler é para mostrar a você essa crise que Noemi estava vivenciando justamente com a sua sogra, com a sua nora, as suas noras, e ela precisava se desfazer. Ela precisava dizer às suas duas noras, olha, vão para suas casas, vão embora, volte para sua mãe. Não tem mais como vocês estarem aqui comigo. Olha o capítulo 1 e o versículo... Vamos ler o versículo número 10, é bem melhor. Diz assim, e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo, porém Noemi disse, tornais minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? O versículo 11... Veja como Noemi como ela trata Orfa e trata Ruth. Diz, minhas filhas. O relacionamento de Noemi com elas duas, com Ruth e com Orfa, é um relacionamento muito bom, ao ponto dela chamar de minhas filhas. E é justamente esse relacionamento, esse cuidado de Noemi, que diz assim, minhas filhas voltem, porque eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. Ela diz ainda no versículo número 11, por acaso eu tenho no meu ventre filhos para oferecer? Não tenho mais filhos, voltem para suas casas. E o versículo 12 ainda continua, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda que tivesse filhos. O versículo 13, ela faz indagações. Por acaso, vocês duas iriam esperar que esses meninos fossem gerados, nascesse, crescesse, se desenvolvesse para poder ser marido de vocês? De jeito nenhum. Ela está dizendo, sou velha, não tenho marido, não tenho filho. Em outras palavras, não tenho nada para oferecer a vocês. Até se vocês fossem comigo, o que é que eu tenho a oferecer para vocês? Nada. Aí, o tópico 1 da lição e o item 3 tem uma palavra, vai aparecer na tela agora aí, tem uma palavra que é bem importante para a gente. Olha, sem manipulação emocional, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltasse à casa dos seus pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro dela. De volta às origens,
as suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Ruth, capítulo 1, versículo 8, versículo 13. Vamos comentar sobre isso aqui. Essa questão de manipulação emocional. Ela está dizendo, não tenho nada para oferecer. Tem filhos, nem marido, tem mais nada. E outra coisa, minha idade está muito avançada. Ela não manipulou as noras dizendo o seguinte, olha, eu estou nessa situação difícil, deplorável, fique aqui comigo, me acompanhe, não me abandone, não me deixe só. Você não vê Noemi pensando dessa maneira. Seria uma forma dela manipular as duas, mas ela não faz isso. Ela pensa nas duas dizendo, se vocês forem para suas terras, é mais fácil. Primeiro, vocês estão em Moab porque vocês são moabitas. Outra coisa, tem a casa da mãe de vocês, pode ficar lá na casa. Outra, vocês são jovens, é mais fácil vocês casarem aqui. Então fique aqui. Noemi está pensando no bem dela. Então não há manipulação emocional de jeito nenhum. Nesse momento de crise, vocês estão percebendo que nesse momento de crise, que o tópico 1 da lição vem mostrando para a gente, né? Baseado no texto bíblico, as virtudes de Noemi vão ficando bem evidentes. A gente tem a virtude aí de um amor, de um despreendimento, de mesmo em crise, mas se preocupando justamente com o outro. E, querido irmão, Deus honra quando há sinceridade. E outra coisa, a gente pode mais adiante ainda, a gente vê Noemi se lamentando, sim, se lamenta talvez da sorte, é a fala do desespero. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 1 e o versículo 13, lá na partezinha final do versículo, a última sentença, ela diz o seguinte, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Em nenhum momento você vê Noemi blasfemando contra Deus. Em nenhum momento você vê ela xingando. O que ela diz é o seguinte, Deus está pesando a mão contra mim, Deus está me castigando por alguma coisa talvez que eu fiz. É claro que aqui é a fala do desespero, como a gente vai ser visto no transcorrer das próximas lições, porque Deus entende a fala das pessoas. Mas o que eu quero mostrar a você aqui é que ela não está blasfemando de Deus, ela não está questionando Deus, ela não está encostando, como a gente usa uma expressão aqui no interior, querer encostar o outro na parede. Não, o que a gente encontra é uma mulher que, mesmo diante dessas situações, mesmo triste, mesmo sem nada, mas ela não despreza o seu Deus, não abandona o seu Deus, não vai para outros deuses. Se ela quisesse desculpa para os outros deuses, ela tinha. Se ela quisesse desculpa para ficar em Moab, ela tinha. Mas ela não fica, ela volta justamente para a sua casa. E, meu querido, eu vou para o capítulo 2, para o tópico 2, e nós vamos ler alguns versículos ainda. Mas deixa eu lhe dizer nessa manhã, se você quiser desculpa para abandonar a casa de Deus, se você quiser desculpa para deixar a fé, abandonar as coisas, você pode arrumar, qualquer uma, mas nenhuma delas é justificada, porque você tem um Deus que está acima dos céus, você tem um Cristo que morreu por você e que está justamente ao seu lado. Pega essas lições aqui de Noemi, que nos momentos mais difíceis, é aí que a gente se agarra com Ele, com Deus, e não o abandona de jeito nenhum. Aqui está uma virtude. E existe um Deus no céu que está observando tudo isso aqui. Aí, Deus que não desampara ninguém, Deus sabe criar as situações certas, na hora que Noemi está insistindo para que as duas voltem, e está fazendo isso por bem delas. Capítulo 1, versículo de número 14, acompanhe conosco aí. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E o versículo 15 diz assim, pelo que ele disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também?
após tua cunhada? Veja, as duas choraram, porque Noemi, o texto deixa bem claro, era uma pessoa muito boa, que as duas choraram. Diz que Orfa simplesmente beijou, abraçou, beijou, né? Abraçou, beijou e foi-se embora. E Noemi diz a Ruth, Ruth, vai também, volta para a casa da tua mãe, vai-te embora para os teus deuses, vai para lá, fica mais aqui não. Eu estou indo embora. Aí é quando aparece uma convicção tão forte dentro de Ruth, que é essa convicção que é o objeto de análise nossa agora no tópico 2. Veja aí, tópico 2 da lição, vai aparecer na sua tela, tópico 2. Olha o título, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e uma amizade aprovada. Orfa amava Ruth, mas seus sentimentos e força moral não eram tão fortes como os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para seu pai. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo número 14. Vamos comentar sobre isso aqui. Não estou lendo o tópico todo da lição, para a gente poder ganhar tempo também aqui no comentário. Convicção. O que é que leva realmente Ruth a dizer, eu fico contigo, eu vou te acompanhar? Porque qual era a lógica? Vamos trabalhar aqui nesse plano, né? Nessa questão do plano humano, lógica humana. Moabita, entre os moabitas, é mais fácil a convivência. Uma mulher jovem, é mais fácil casar? Naquele momento, é claro. Outra, os deuses de Moabe, eles são muito mais, vamos dizer, primeiro não são deuses no sentido de que existência própria, mas eles fornecem uma liberdade maior para a natureza pecaminosa humana e aflorar. Já o Deus de Israel, não. Mas o que é que leva? Qual é a convicção que existe dentro dessa mulher? O que foi que aconteceu com ela para ela abandonar tudo e seguir a Noemi? Foi só o amor? Não foi só o amor por Noemi. A gente está falando desse amor que entrelaça as duas, que é um amor sincero, honesto. É feito um amor de uma filha justamente para com sua mãe. É nesse aspecto que a lição está trabalhando. Observe bem, vamos entender onde é que está essa convicção. Abra a sua Bíblia conosco, Ruth capítulo 1 e o versículo número 16. A fala dos personagens vai falar, a fala do personagem, né, fica muito evidente o que está no coração deles. Observe bem. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Olha a segunda sentença. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O segredo está aqui. Ruth, ela foi alcançada pelo comportamento, pela fé de Noemi. Quando eu digo alcançada, a fé de Ruth mudou. Veja como uma pessoa pode influenciar a outra. É mais uma lição que a gente tira daqui. Como um crente, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, um crente sincero, que mesmo sofrendo, ou sendo abençoado, mas se a natureza dele é cristã, como ele pode influenciar outra pessoa a se aproximar de Deus? Ruth era moabita, e uma das divindades principais que existiam em Moab era o deus Quemos. Isso você pode constatar em Números capítulo 21 e versículo 29, primeiro livro de Reis capítulo 11, versículo de número 7 e o versículo número 33. E o deus Quemos, né? Deus aí com D minúsculo, que exigia até sacrifício de crianças,
Quer dizer, era algo totalmente contrário àquilo que existia em Israel. Mas essa mulher foi alcançada ao ponto de ela dizer assim, Ruth, dizer assim, Noemi, teu povo agora é meu povo. Em outras palavras, eu estou de acordo com aquilo que o teu povo fizer, eu também faço. Eu vou me vestir como o teu povo. Eu vou falar como o teu povo fala. Eu vou frequentar o templo como o teu povo também frequenta. Eu vou estar dentro da tua lei como o povo de Israel também vai estar dentro. Teu povo agora é meu povo. Isso vai ficar tão evidente, isso não é só uma fala, né? Isso não é um jargão, isso aqui não foi frase de efeito de Ruth, não. Porque lá no capítulo 2, quando nós estivermos estudando essa lição aqui, Boaz olha para Ruth e diz assim, de quem é a moça? Ele não consegue perceber que ela é moabita, porque as vestes naquela época faziam distinções de nacionalidade. E ele não consegue perceber que é moabita, ele diz, quem é a moça? É um trabalhador, essa é a moabita que veio justamente com Ruth, que veio justamente com Noemi. Ela estava dizendo, teu povo, eu me adequei justamente a teu povo. E outra, o teu Deus é o meu Deus. Ela foi alcançada pelo Deus de Israel. Ela está convertida, está transformada, está regenerada justamente por Deus. E é por causa disso que ela diz assim, eu vou, aqui não é mais ambiente para mim. Eu vou te acompanhar. Tem duas lições aqui que merecem serem observadas, né? Primeiro, o amor das duas está baseado no Deus de Israel. O amor, que é a palavra-chave dessa lição, para o professor que tem a lição em mãos, está lá, amor, mas é o amor baseado no Deus de Israel, é o que une as duas. Outra coisa, para deixar bem claro, é o amor como se fosse um amor de mãe e filha. Por isso que Noemi, né, diz assim, minha filha. E Ruth trata como se fosse mãe. Lá no capítulo 2 tem uma coisa tão bonita, vai ser objeto da nossa lição, da próxima lição, objeto de análise, objeto de estudo. É justamente quando, deixa eu parafrasear aqui, quando Ruth chega para Noemi e diz assim, eu sei que tu está com uma idade avançada, tu não pode pegar espigas, está faltando coisa, espigas de milho, né? Tu não pode trabalhar debaixo do sol quente, mas eu posso trabalhar debaixo do sol quente, eu posso trazer comida para dentro de casa, aquilo que você não puder fazer, eu vou fazer. Quer dizer, esse amor altruísta. Então, essa mulher convertida que está ali dentro, que está presente dentro daquela casa, meu querido irmão, isso é coisa de um relacionamento entre mãe e filha. Aí vem uma aplicação muito boa para as nossas vidas, uma lição que sai para a gente. Trate bem. Sim, trate bem os outros. Tenha amigos, mas não baseado em questões materiais. Tem amigos que só estão com a gente, olha, por causa das coisas que a gente tem, as coisas vão embora, eles também vão embora. E essa é uma lição tão importante aqui para a gente. Porque aqui a gente vê uma mulher dizendo, eu não tenho nada para oferecer, mas a outra está dizendo, mas mesmo assim eu sou tua amiga. Mas sou tua amiga por quê? Por causa do Deus de Israel. Quando a gente se aproxima do outro, é por causa do Deus de Israel. Existe um Deus no céu que recompensa todas as coisas. Então, olha, trate bem o idoso. Viu? Veja o cuidado de Ruth com Noemi. Trate bem o idoso tem que ser respeitado, ele tem que ser bem tratado. Talvez não tenha aquela força como era antes, mas tem anos de vidas ali dentro. Trate bem, feito Ruth tratou Noemi. É um ambiente de casa, cuide. Não tem nada para oferecer, mas você tem a sua força, o seu carinho, as suas orações, tem. Então veja quantas lições, quanta coisa boa a gente tira desse ambiente aqui. E a palavra base é amor, mas amor
mas o Deus de Israel é que está ali, no meio. Vamos mais adiante um pouquinho na lição? Sim. Faltou destacar, porque nós lemos, né? A amizade provada e a amizade aprovada. Está lá na lição. Primeiro ela foi provada na crise. Aí volta aquilo que nós estávamos dizendo. Você quer saber quem são seus amigos de verdade? É quando você entra na crise. Aí você vai saber quem são eles. Se eles ficam, se eles vão embora. Né? Aprovada. Quer dizer, lá no finalzinho do capítulo a gente vê que passaram tantos problemas juntas, mas no fim foram recompensadas. Noemi recompensada, Ruth também aí é recompensada. Vamos um pouco mais adiante na nossa lição? Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 2 e o item de número 2 tem lá a amizade na diversidade, precisamos destacar isso aqui. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade, Provérbio 17:17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstra o grau de companheirismo, de comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida, ou seja, vai chegar no chamado amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas, encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas. E as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituídos nos dias de Moisés. Está lá Ruth 2:2, Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10. Querido irmão, vamos comentar aqui essa questão de um amor prático que a gente precisa ir já para o tópico 3 da nossa lição. Eu achei bem curioso essa expressão amor prático. Né? A gente pode fazer o seguinte paralelo. Tem aqueles que amam só de palavras, que ama, olha aquela pessoa que diz que ama, né? Que tem um amor muito grande, mas não faz nada. Mas o autor da lição colocou de maneira muito inteligente esse amor prático. E a gente vê Ruth com esse amor prático, está dizendo assim, para onde tu for, eu irei. Veja que não é jargão, não é frase de efeito. Aonde tu pousares, ou melhor, aonde tu chegar para morar, eu vou morar ali, eu vou morar ali também. E isso ficou tão evidente que no capítulo 2, que será bem trabalhado na próxima lição, capítulo 2, diz que quando ela chega em Belém, ela vai para um trabalho duro, pesado, e o autor da lição diz assim, um trabalho humilde. Em qual sentido? Porque os pobres, eles ficavam por último, que era justamente para pegar os restos das plantações. Israel passava, ou melhor, os filhos de Israel, os israelitas passavam colhendo espiga, e aquelas que caíam ficavam justamente para os pobres. Isso está lá em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, Levítico capítulo de número 23 e o versículo 22, Deuteronômio capítulo 24 e o versículo número 19. Isso fica muito claro no texto bíblico. Então era um trabalho penoso, era um trabalho difícil, era um trabalho humilde, mas era um trabalho necessário para ser feito, porque ela queria a sobrevivência. E a gente pode tirar algumas lições disso aqui. Meu querido, os trabalhos podem ser os mais simples, dentro dessa escala de valor social que muitas vezes é divulgada por aí. Pode ser um trabalho simples, pode ser um trabalho que não tem aquele valor social, aquele prestígio social tão grande como existe em outras profissões. Não vou estar aqui citando, até para você não achar que é uma questão de preconceito. Mas o que estou tentando mostrar é que são trabalhos duros, penoso, humilde, mas tem que ser feito. E é nesse momento que Ruth
toma essa postura, essa atitude de ir, passar o dia inteiro trabalhando, que Deus começa a atuar. Duas coisas precisam ser pontuadas aqui, quando a gente compara Noemi e Ruth, essas que estão entrelaçadas, né, pelo amor. Noemi, no momento da crise, levanta-se. Vou voltar para a minha terra. Aí é a chave, né? Aí é o momento de Deus começar a criar as condições necessárias para que a bênção chegue. Ruth diz assim, tu tá velha, eu estou parafraseando o texto, tu não consegue pegar espigas, passar o dia todo debaixo do sol quente, eu vou. Observe bem, ela diz, estou indo. Quando ela vai, ali aquele exato momento é outra atitude de se levantar no meio dessas crises tão difíceis de trabalhar. Serviço penoso, serviço duro, sol castigante, mas é justamente nesse momento daí que existe a mão grande de Deus guiando todos os passos. Ela não sabia que ia entrar justamente no campo de Boaz, ela não foi direcionada por si mesma, ela foi trabalhar. E é justamente o caminho que estava sendo criado para entrar nos campos de Boaz, depois se encontrar justamente com Boaz. Então, está percebendo que o amor prático é isso? Trabalhar duro e trabalhar penoso. E, meu querido, não desista. Eu sei que é a orientação de Deus para a tua vida, para eu poder falar contigo. Deus, Jeová dos exércitos, o mesmo Deus, olha, o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus grande e poderoso, que criou os céus, a terra e o universo. Esse mesmo Deus, né, que fala conosco nessa manhã de domingo por intermédio da sua palavra. Não importa as crises, mas se você tomar uma atitude, há um Deus no céu que vai te ajudar. Faça feito Noemi, levante-se. Faça feito Ruth, vá trabalhar. Ah, mas eu estava numa posição tão alta, agora desci, estou numa posição tão simples. Disse, trabalhe, há um Deus no céu que vai te ajudar. Criar caminhos e criar justamente situações. Percebe que a nossa leitura, nossa verdade prática, né, fala de amor um para os outros. Deus honra quando existe sinceridade no coração, disposição. Existe um Deus no céu que honra o trabalho das pessoas. Então, faça isso nessa manhã de domingo. Você tem que sair nesse domingo daqui convicto de que existe um Deus no céu que está criando os teus passos e, ao mesmo tempo, está criando as tuas condições. E outra, nunca diga que você está só, que foi abandonado, que foi desprezado. Não, primeiro você tem um Deus que está junto de você. E outra, Deus pode mandar amigos. Sim, Deus manda. Qual seria a melhor amiga para Noemi naquele momento? Seria uma israelita. Isso talvez na lógica humana. Deus providenciou o quê? Uma moabita. Então Deus sempre tem a pessoa certa. Deus sempre tem aquele sirineu que chega junto da gente para abençoar. Então confia em Deus, confia no Senhor e faz o que é certo ali. É confiar em Deus. Fez as duas personagens, confiaram no Senhor, mas ao mesmo tempo elas estavam entrelaçadas no amor. E onde há amor, há respeito. Onde há amor, há solidariedade. Onde há amor, existe determinação e existe também sacrifício. Nós podemos até dizer aqui que esse tópico que o autor colocou, amor prático, é aquele amor sacrificial pelos outros. Então, querido irmão, Deus está contigo. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição, que as nossas horas já estão se avançando. Convicção, olha, convicção, vai aparecer na tela. Convicção da mulher, teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de uma fé fervorosa, a sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é meu Deus. Demonstra a sua profunda devoção ao Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse a abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívola dos moabitas e não conseguiu
seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth capítulo 3, versículo número 10, para a gente juntar o tópico, comentar o tópico de uma vez, olha o tópico, o item 2 que vai aparecer aí, uma fé que inspira. Deixa eu só fazer a seleção, uma fé que inspira, e depois a sensibilidade sobre liderança, somente esse tópico, perfeito, a sensibilidade sobre a liderança. As escrituras evidenciam uma profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Vamos fazer um resumo aqui desse tópico, pegar os pontos principais. O autor da lição fez o seguinte, ele disse, a convicção, mas ele demonstra como é que essa convicção se apresentou em Ruth. Primeiro, a convicção se apresenta através de uma fé fervorosa. A fé de Ruth é aquela fé quente, aquela fé movida para frente, fervor, ao ponto de dizer, vou abandonar os deuses estranhos, a vida velha, e acompanhar justamente essa mulher. Então, é a primeira característica da convicção, fé fervorosa. Uma segunda característica da convicção dessa mulher, uma fé que inspira. É bom deixar claro que Ruth está inspirada em Noemi. Nós já falamos aqui. O que é que um homem, um crente, salvo em Cristo Jesus, como ele pode influenciar a vida de outra pessoa? Mas o contrário, viu, também é verdadeiro. Ou seja, tem pessoas perversas, malignas, que podem influenciar muita gente. Mas vamos trabalhar com esse aspecto daqui. Uma mulher, feito Noemi, conseguiu influenciar uma moabita. E como crente, aí vem uma mensagem evangelística. Nós estamos falando para um público muito diverso. Meu querido, independente da crise, um crente salvo em Cristo Jesus pode influenciar pessoas para que elas sejam alcançadas pelo Deus verdadeiro. Da mesma maneira, nós podemos estabelecer esse paralelo. Como Ruth abandonou seus deuses, como Ruth abandonou aquela nação, aquele modo de vida e veio para o Deus de Israel, nós, quando não éramos crentes, salvos em Cristo Jesus, abandonamos a idolatria, deixamos o mundo com as suas práticas pecaminosas, ou melhor, as práticas pecaminosas do mundo, fomos aceitos e aceitamos, acima de tudo, o Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos inseridos na igreja de Deus, assumimos outro modelo de comportamento, somos agora respaldados pelas Escrituras Sagradas, temos ela como nossa fonte de fé e prática. E quantas pessoas, homens crentes, nos influenciaram? Então você, querido irmão, pode influenciar, sim. Você crente, independente da situação, você pode influenciar sua casa, seu filho, seu marido, se ele não for crente, sua esposa, seus amigos, pode trazer uma grande influência, uma influência positiva, ao ponto dessa pessoa se aproximar do Deus verdadeiro, chamado Deus de Israel. Claro, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as características da convicção de Ruth: fé fervorosa, fé que inspira, e outra, sensibilidade sobre a liderança. Isso vai ficar mais evidente, isso vai, não quero dizer evidente, isso vai ficar mais bem desenvolvido nas próximas lições. Mas o que é que o tópico já adianta aqui para a gente? Que mesmo com todas essas qualidades, mesmo sendo mais jovem, mas sempre ela respeitou Noemi. Ruth aprendeu uma lição que muita gente tem dificuldade nos dias de hoje. Obediência à hierarquia. Ela sabia, estou te acompanhando, tu é mais velha, não tem a mesma força, mas tu é chefe. Tu é a líder aqui. Nesse momento, a líder ali, daquela casa, que já não tinha marido, não tinha filho,
era Noemi. E ela respeita Noemi, ela pede para ir aos campos de Boaz. Então, essa sensibilidade, né, da liderança justamente de Ruth chama muita atenção. Num mundo tão difícil que nós estamos vivendo, onde se respeita mais a hierarquia, né, onde não se presta mais respeito às autoridades, mas a gente tem uma liderança, ou melhor, tem uma mulher que está dando uma maior lição para a gente aqui. Uma das maiores lições de respeito, de reverência e de temor. Querido irmão em Cristo Jesus, nós vamos encerrar essa lição, mas vamos encerrar citando justamente o texto que é da verdade prática. Vamos encerrar porque a gente precisa colocar em prática isso que a gente aprendeu aqui. E o Espírito Santo de Deus, que está nas regiões celestiais, o Espírito Santo de Deus, que está também conosco, ele vai nos ajudar a colocar em prática. A amar uns aos outros. Deixa eu repetir para você, para a gente encerrar com essa verdade prática. Amar uns aos outros, sem exigir nada. Em troca, é evidente, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e futuro. Quer um relacionamento forte e futuro, bem forte mesmo e duradouro? Faça isso. Amor sem exigir nada. Isso é a maior evidência de que existe um Deus que está dentro de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e que fique essa mensagem em meio às crises. Deus tem caminhos no meio da tormenta e vai te abençoar em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa aprendemos nesta manhã. Lição, e olhe que nós estamos ainda na lição 3 do nosso trimestre, temos 10 lições ainda para aprender este trimestre, estudando sobre os livros de Ruth e de Esther, e durante estas lições que ainda seguem, Deus estará falando profundamente aos nossos corações, promovendo assim crescimento espiritual para cada um de nós. Vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por essa oportunidade tão feliz que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã para juntos estudarmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz falando fortemente aos nossos corações. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que foram alcançados através desta programação, que a Tua boa mão continue estendida sobre os Teus filhos, ajudando, fortalecendo. Abençoe nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, servo de maior responsabilidade, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntos novamente estudando a palavra do Senhor e nesta oportunidade estudando a lição de número 4. Não desligue sua TV, continue aí ligadinho na Rede Brasil de Comunicação. A Rede Brasil, como sempre, tem uma programação especial que promoverá o crescimento e a sua edificação espiritual, e não só a sua, mas de toda a sua família. Próxima semana estaremos aqui no mesmo horário e aguardamos você e toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.